Explicação das atividades para vocês. Ó, a número 1 diz o seguinte: Rogério representou retas e pontos em uma folha utilizando régua e lápis. Quero que vocês lembrem dessas retas usando as cores delas, tá? Então, nós temos uma reta azul, uma verde e uma vermelha. As perguntas que tem para responder. Quais desses pontos foram representados na reta azul? Aí eu vou olhar só na reta azul e vou indicar quais são os pontos que tem ali. Como é que eu indico os pontos? Pela letrinha do alfabeto em letra maiúscula. Então, quem está na reta azul é o ponto A, o ponto H e o ponto B. Ah, professora, mas o H está nas duas retas. Não tem problema, mas ele também está na reta azul. A letra B. Quais desses pontos foram representados simultaneamente na reta vermelha e na reta verde? Simultaneamente significa nas duas retas ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar reta vermelha e reta verde. Reta vermelha, reta verde. Quais são os pontos ou qual é o ponto que está ao mesmo tempo nas duas retas? Vocês vão indicar ele aqui certinho a resposta. Letra C. Em qual dessas retas podemos identificar o segmento de reta HF? HF. Aonde está esse pedacinho da reta? Porque ele é um segmento de reta, né? Que vai do H até o F. Tá na verde? Tá na azul? Tá na vermelha? Vocês vão olhar lá certinho e vão identificar. Letra D. Podemos indicar a reta verde por CD. Olha só. CD. Vamos achar o verde. CD. Tá, professora, mas tem mais pontinhos. Eu sei, mas como é que a gente diz que pode identificar? Porque olha as setinhas aqui, ó. Quer dizer que tem um pontinho que vai do C ao D, mas essa reta ela continua antes do C e continua depois do D. E isso de fato acontece, ó. Aqui tá o pontinho C, mas ainda tem reta verde antes dele. Aqui tá o pontinho D e ainda tem reta verde depois dele, tá? E aí ele diz o seguinte: de maneira parecida, indique as retas azul e vermelha. Depois, compare as indicações que você fez com as de um colega. Elas são iguais? Bom, essa última parte a gente não vai ter como fazer a comparação, tá? Só no dia que a professora enviar a correção para vocês. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui a minha reta vermelha. Eu posso fazer do pontinho E até o pontinho F. Eu posso fazer do pontinho E até o pontinho I, eu posso fazer do pontinho F até o pontinho I e fazer a representação em cima com essas setinhas, tá bom? Aí vocês vão fazendo da reta vermelha e da reta azul, todas elas. Agora, a questão número 2. Deixa eu mostrar aqui certinho para vocês. Observe uma maneira de construir a representação de um segmento de reta AB de 4 centímetros de comprimento. Marcamos o ponto A certinho no zero, tá? Com o lápis, traçamos uma linha reta de A até a marcação de 4 centímetros, ó. Com o lápis, a gente vai lá na régua e faz até o 4. Olha só, não pode ter reta antes e nem reta depois, porque ele é um segmento de reta. E aí, a gente não vai fazer a indicação com setinhas em cima, é só assim, ó. Vai do A ao B e faz aquela retinha assim, ó, porque vai começar no A e vai terminar no B. Aí ele pede para fazer o seguinte agora: 3 centímetros de extremidade. Então, o C vai ficar no 0 e o D vai ficar onde? No 3. E aí a gente traça a reta e assim por diante. A diferença vai estar aqui na letra C, ó. 45 mm é milímetros. Eu preciso de 10 milímetros para dar 1 centímetro. Então, 45 milímetros é a mesma coisa que 4 centímetros e meio, ok? Vamos agora para a questão número 3. Deixa eu arrumar certinho para vocês, ó. No caderno, represente com desenho as figuras geométricas indicadas a seguir. Que desenho é esse, pessoal? Se é só um segmento de reta ou se é só uma semi-reta, como essa situação aqui, ó, é só a gente fazer uma reta. Ela começa no D, ó, não pode ter reta antes do D, por quê? Não tem flechinha aqui em cima, ó. Aí, começa no D, vai chegar ao pontinho C, só que ela vai seguir infinita, por quê? Diz que a setinha aqui em cima prossegue mesmo depois do pontinho C. Aqui na letra B, ó,
nós vamos fazer uma reta, vamos marcar o ponto E e o ponto F, mas vai ter reta anterior ao ponto E e depois do ponto F. Por que isso? Por causa da indicação das setinhas ali em cima, ó. Perceberam? A número 4. É bem grandona essa número 4, né? Usando um programa de computador, Ana construiu o contorno de uma figura utilizando apenas segmentos de reta e depois pintou a região interna dessa figura. Tá, então ela fez esse desenho aqui. Ela tem o ponto A, B, C, D e E. Aí pergunta, quantos segmentos de reta Ana utilizou para construir o contorno dessa figura? Por que segmentos? Começa no A, vai até o B, ó, não continua. Então isso a gente chama de segmento de reta, tá? Começou e tem fim, ó, tem início e tem fim. Vai do B ao C, vai do C ao D, do D ao E e do E ao A. Quantos desses segmentos de reta ela fez? É só para vocês fazerem a indicação. Letra B. No contorno dessa figura, BC mede 4 centímetros. Eles fizeram esse desenho em medidas reais, tá? Então, vocês vão pegar a régua de vocês, ó, meça os demais segmentos de reta e indique o comprimento em centímetros. Então, vocês podem fazer esse desenho no caderno. BC mediu 5 centímetros. Coloca a régua certinha aqui em cima e diz quanto vai medir do C até o D, quanto vai medir do D até o E e assim por diante. Todos eles vocês vão medir com a régua. Na letra C diz, determine o perímetro dessa figura. Vamos relembrar? O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas laterais. Então, uma vez que vocês descobriram quanto mede cada segmento de reta desse aqui, é só somar. Vocês têm a resposta da número 4, letra C. A 5 e última agora. Sem utilizar as medidas, faça estimativas e registre no caderno. Qual dos segmentos de reta representados a seguir é o mais comprido e qual é o mais curto? É para vocês imaginarem, tá? Olhando aqui, vocês vão dar um chute aí. Qual que vocês acham que é a maior e qual vocês acham que é a menor? Depois, utilizando uma régua, confiram se vocês estavam certos, tá? Esses segmentos aqui também estão em tamanho real. Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar a professora lá no grupo de WhatsApp.